Tá claro? Concordam? Se não concordam também, fica à vontade, né? A outra relação que a Bíblia nos coloca aqui, somente essas duas áreas, a relação marido e esposa, né? Homem e mulher, adultos, solteiros ou casados, e a relação pais e filhos, que a gente vê do capítulo 6, versículo 1 ao 4, que é outra relação interessante também. Pais, pode ser que na época do texto bíblico, a tarefa de disciplinar, de orientar o filho, de corrigir, era mais do homem, né? Mas isso também mostra aqui o plural chamando os dois para a educação, a sintonia dos pais. Isso é interessante quando nós olhamos para as famílias, para o nosso contexto, onde não há muita permissão para o pai educar. Tem muitos homens que dizem assim, mas eu não sei cuidar de criança. Aí a gente brinca assim, mas como é que você fez a criança então? Mas uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: é o pai que é ausente ou ele está sendo excluída por aquela mãe super protetora? Tá? É muito comum a gente ouvir na sociedade que o pai é muito ausente. Mas a gente tem que olhar também se realmente ele está tão ausente ou ele está sendo excluído. Você quer ver um exemplo? A mãe precisa sair e vai deixar o filho com o pai. Não, deixa com a avó, com o avô, principalmente com a avó, porque o pai não sabe cuidar do filho. Isso é a sua casa, tá? São todas as casas, ou quase todas. Há um histórico onde os homens estão sendo excluídos. E aí, vira um comodismo, né? Vira um ciclo, até acomoda, que bom, né? É bom que eu não preciso nem cuidar do menino aí, vai cuidando, só prover e ela que cuida. Ele é ausente ou ele tem sido excluído? Tem umas mulheres que dizem assim, quando ela tem 2 filhos, e aí tem um esposo, é comum a gente ouvir assim, lá em casa tem 3 meninos. Aí eu pergunto, você não tem esposa? Olha a confusão de papéis, e como ela está colocando o marido, né? Tirando o marido do papel espiritual que a palavra coloca. O pai. Quando você diz, não, tem 3 meninos em casa, 4 meninos, né? Você está aplicando ali. Você está dizendo, você está desrespeitando o seu marido como pai. E isso é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. Então, o casal começa a perder esse papel conjugal, né? De pai e filho, de pais. O texto diz pais, não diz mãe. Você que educa, tá? Tira esse homem daí, muito grosso, que ele não sabe educar. O texto chama pais. Criem seus filhos, eduquem seus filhos. Mas o que a gente tem visto é o pai sendo tirado de lado, vira mãe e filho. É engraçado que até nas fotos, depois que ganha o filho, aí fica lá a mãe e o filho, e o homem sumiu, casou com o filho e se separou do cônjuge. Sabia disso? Tem muitas mulheres que se separaram dos cônjuges, mesmo casada no papel e morando junto na mesma casa. Porque ela abandona, ela tira o pai do lar, e fica ela e o filho, faz uma junção com o filho, ela casa com o filho. Vocês estão tudo com umas caras assim, assustadas, parece que eu estou falando umas coisas absurdas. Concorda com isso ou não, gente? Isso é muito comum. Todos os textos que a gente vai ver, né, vai apontando sobre vida familiar. Pega a sua foto aí, quais as fotos que você mais coloca no celular, ou quem sabe posta aí? É você e o filhão, a filhona, e o marido fica onde? O pai. Confere aí, daqui a pouco você nem percebe, né? E olha que eu não olhei foto de ninguém, tá, gente? Por favor. Continuando. Acontece outra coisa também nessa relação de pais e filhos, uma coalizão, uma responsabilidade, é mais ou menos assim, quando os pais vão reclamar do cônjuge para quem? Para o filho. Não é comum isso? Eles vão reclamar do cônjuge para o filho. Peraí, pais, conversem entre vocês, alinhem sua vida conjugal, ou se você é solteiro, as suas questões pessoais, não envolva isso com o menino ou com a menina.
Os pais criando aqui uma coalizão com o filho, tentando puxar o filho para o seu lado, reclamando do cônjuge ou da vida, né, pessoal para o filho. Parece que os pais estão tão carentes, os adultos, né, estão tão carentes, que eles estão transformando o filho de psicólogo, né? Começa a desabafar para o filho, para a filha. O texto nos diz, a relação conjugal ou individual, sua vida pessoal precisa estar resolvida, e aqui uma outra relação que precisa estar resolvida no lar, que é a relação de pais e filhos. Você é o adulto, você é o pai, você é a mãe. Não joga essa responsabilidade para uma criança. Amém, gente? E aí o versículo 4 do capítulo 6 que nós lemos diz, crie seus filhos segundo a instrução do Senhor. É verdade que não há um manual, né? Como é que a gente cuida? É difícil, um filho é de um jeito, outro filho é de outro jeito. Aí quando era de uma idade você fazia de um jeito, quando já vira adolescente é de outro jeito, depois é jovem de outro jeito, e é assim mesmo. Só vai aprender fazendo. Não tem um manual assim para você ficar seguindo a receita, mas tem um manual que lhe dá orientação do que fazer. Não fala de como fazer, mas fala do que fazer. O texto diz, instrua seus filhos espiritualmente. Eduquem espiritualmente. Desde pequeno, o que a gente deveria fazer é educar. O seu primeiro discípulo deve ser seu filho e sua filha. Sua primeira atividade ministerial, como pai, é orar com ele, é ensinar, é sentar com ele, é fazer culto no lar, é chamar para a igreja, é puxar, é se envolver. Amém, gente? Outra coisa que eu vejo nessa relação de pais, e aqui agora entrando aí umas polêmicas também, é muito comum a gente usar a expressão, a gente ouvir das pessoas, esse é o meu primogênito. Quando tem 2 filhos, né? Quem usa essa expressão, esse é o meu primogênito. Eu não sei o que as pessoas estão querendo dizer quando elas dizem é o meu primogênito. Mas no Antigo Testamento, que é onde se aplicava a expressão, né, do meu primogênito, o primogênito era aquele que assumia a liderança da casa, da família, e a herança de todos os bens. Ele assumia o lugar do patriarca quando o patriarca morria. Se você está pensando desse jeito, eu vou falar, olha, você está muito confuso, você está vivendo no Antigo Testamento. Se você quer dizer o primogênito do primeiro, ok, só tome cuidado, né, porque a gente vê nas igrejas umas expressões, às vezes vem pessoas pregando, não existe isso, gente. São filhos iguais, nós não vivemos a cultura árabe. Tudo bem, gente? Então, outra coisa que eu observo, que a gente vai aprendendo na relação pais e filhos, é que cada vez mais os pais estão dando mais para os filhos, dando mais coisas. Talvez devido às mudanças sociais, né? Mas antigamente a gente ia para a escola tudo a pé, né? Ia junto com os colegas. Hoje em dia você tem que ir de van, devido à segurança. Eu sei que há muitas mudanças, mas a questão aqui, não estou tratando o certo ou errado, mas pontos que podem gerar uma dinâmica complicada no lar. Começa a se dar muitas coisas, e cada vez mais os pais estão dizendo, mas meus filhos não reconhecem, eu dou tanto, eu faço de tudo por ele não reconhece. Tem um detalhe, quanto mais você dá, menos ele aprende a valorizar isso, a entender isso. Por quê? Porque você não está deixando, com todo amor, tá? Você não está deixando ele crescer. Quanto mais você vai dando, mais ele fica incapaz de aprender a lidar com as coisas. Ele fica inseguro. Cada vez mais a gente tem visto jovens inseguros com a vida adulta, não é verdade? Eu sei que existem muitos fatores envolvendo isso, mas existe o fator também familiar dentro de casa. Essa relação pais e filhos precisa ser ajustada. Ok, gente?